Boa noite. O nosso grupo ele ficou responsável pela anemia falciforme e a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é a doença, os sintomas, etiologia e os tratamentos, e algumas curiosidades que a gente encontrou. A anemia falciforme ela é uma doença hereditária, ou seja, ela é passada de pais para filhos, e ela é caracterizada por uma alteração nos glóbulos vermelhos do sangue. E esses glóbulos, eles ficam com uma membrana alterada e eles se rompem com facilidade, isso causa anemia. E o nome falciforme vem porque os glóbulos, eles ficam em formato de foice na anemia. Então, daí vem o nome anemia falciforme. Falando um pouco da epidemiologia, a anemia falciforme é vista como um problema de saúde pública em todo o mundo, levando em conta a sua cronicidade e a sua taxa de mobilidade. Estima-se que de 50% a 90% das crianças vivendo na África morrerão de até 5 anos de idade, antes mesmo de ser diagnóstico ser estabelecido. De acordo com a Anvisa, a prevalência de indivíduos heterozigotos, ou seja, tendo traço falciforme, é de 2% na região sudeste do país, podendo chegar entre 6% a 10% entre negros. A doença falciforme ela é predominante entre negros e pardos, e no Brasil, a cada ano, nasce de 3.500 crianças com a doença na falciforme e 200 mil no traço falciforme. Bom, complementando aqui a parte ainda da epidemiologia, são 3.500 crianças, né, que geralmente nascem aqui no país por ano com esse traço, e aqui no país, no momento aqui, a nível Brasil, estima-se que 60 mil pessoas tenham essa condição genética. Além disso, é mais frequente, né, em afrodescendentes, mas pode atingir qualquer pessoa, né, como é uma doença originária da África. Muitas pessoas ainda trazem um mito de que, porque tem afrodescendência ou é negra, né, e tem essa questão de uma doença ser especificamente acometida a esse grupo de pessoas, mas não. Tem a questão ainda maior da afrodescendência, mas pode acometer qualquer pessoa em qualquer idade, aí, a partir dos 5 anos de idade. E também é uma das doenças genéticas com maior índice de predominância aqui no país, né, no Brasil, e no mundo também. Aqui, a nível Brasil, nessa questão do SUS, né, a gente tem a questão das políticas públicas que foram instituídas a partir de 2015, pelo decreto 1391, que, assim como outras campanhas, né, como o Novembro Azul, Outubro Rosa, são campanhas feitas, né, voltadas para esse nível de desmistificar a população e levar conhecimento também. Então, o SUS tem essa questão do apoio, né, que seria uma política nacional de atenção integral às pessoas com a anemia falciforme. É uma política pública recente, né, mas o SUS ele tem realizado campanhas acerca disso, a nível de conhecimento, para levar mesmo e passar o maior nível de informação para as pessoas, e leva esse apoio aos estados e aos municípios, né, nessa questão da implementação da saúde, né, nas redes de ações de saúde, os municípios, os estados, e aí a ideia é combater o racismo, né, acerca da doença, com essa questão, principalmente da afrodescendência, o acesso ao conhecimento, porque tem muitos mitos acerca disso, e a maioria das pessoas que possuem a doença, quando tem acesso a uma saúde básica, às vezes nem sempre conhece, e também a questão do SUS ligado aí com a questão do controle social, né, para que isso seja, a nível de censo, que a gente tenha um controle maior da doença e da situação a nível de país. A Ávila ela vai falar um pouquinho agora sobre o tratamento medicamentoso acerca da anemia falciforme. Então, o tratamento medicamentoso utilizado são principalmente a penicilina, nas crianças de 2 meses até os 5 anos de idade, para evitar o aparecimento de complicações como a pneumonia, por exemplo. E o único tratamento capaz de curar a anemia falciforme é o transplante de medula óssea.
Tudo bem, gente? Boa noite. Meu nome é Wesley e eu agora vou estar falando um pouco sobre a transfusão de sangue. A transfusão é indicada quando ocorre um aumento de destruição de hemácias, que pode estar associado, por exemplo, a um quadro de infecção ou quando o paciente se torna sintomático, ou ainda quando o paciente vai se submeter a um procedimento cirúrgico. Bom, falando um pouco sobre essa transfusão de sangue, nosso grupo queria desmistificar também alguns pontos em relação a essa transfusão. Como, por exemplo, muitos pacientes que possuem anemia falciforme, eles têm a falsa ideia de que, por possuir essa doença, vão precisar receber transfusão de sangue continuamente, a todo momento, a toda consulta que forem. E não é assim que funciona. Existe um protocolo que você vai seguir. Você, por possuir anemia, não significa que você vai precisar da transfusão de sangue, mas muitas pessoas sim precisam, mas não vai receber em toda a consulta. Um outro ponto muito importante também é que nós gostaríamos de deixar claro para vocês, para a gente, né, como futuros enfermeiros, que não é só o paciente chegar lá e a gente fazer uma transfusão de sangue para ele. Existe todo um protocolo que vai ser seguido. Como, por exemplo, incluir as metas de transfusão, as abordagens de compatibilidade de fenótipo, ou então as estratégias dessa transfusão, como, por exemplo, chega um paciente para poder fazer uma terapia de transfusão crônica e quais estratégias você, como profissional, precisa seguir para poder saber que esse paciente não vai ter uma sobrecarga de ferro, por exemplo. Ou então, quais estratégias você vai seguir para poder reduzir os riscos de uma hemólise. Quando nós estamos falando de transfusão de sangue, não é só chegar e transferir o sangue para o paciente. Existe um protocolo que a gente, como futuros profissionais de enfermagem, precisamos seguir e para poder cuidar direito desse paciente. Bom, eu vou falar alguns sintomas, que o primeiro deles é anemia. Aí vem peles e olhos amarelados, inchaço nos pés e nas mãos, episódios repetidos de dores intensas, infecções mais severas, principalmente em crianças, derrames em casos mais complicados, fadiga devido à anemia e complicações na gravidez. E aí a gente encontrou, né, algumas curiosidades na internet, alguns mitos, né, sobre a doença, e a Larissa e o Caio vão falar um pouquinho sobre isso agora. Olá, gente. Boa noite. Eu falo sobre algumas curiosidades e algumas dúvidas em si. A primeira curiosidade é que as pessoas portadoras ou traços de anemia de falciforme, elas podem doar sangue. Nesse caso, depende. A pessoa com anemia falciforme possui uma restrição em relação à doação de sangue por causa da sua taxa de hemoglobina, né? E as... Ai, gente, desculpa. E as hemácias falam... Ai, gente, desculpa, sério, eu tô muito nervosa. Tem como editar? Pode continuar, tá tranquilo. Ok. Bom, gente, boa noite. Irei falar sobre algumas curiosidades. Indivíduos portadores de traços de anemia falciforme podem doar sangue? Nesse caso, depende. A pessoa com anemia falciforme possui uma restrição em relação à doação de sangue, por causa da sua taxa de hemoglobina e as hemácias falciformizadas. Já indivíduos que só possuem esses traços de condição, no caso, a doença não se manifestou, não há uma contradição absoluta. Agora, uma outra curiosidade é sobre as mulheres grávidas e há risco. E há risco, sim, as mulheres grávidas com anemia falciforme é de alto risco. Para maior segurança da mãe, é exigido acompanhamento especial com profissionais da área da saúde, como, por exemplo, hematologia, ginecologista e obstetrícia. Ei, gente, boa noite. Como terceiro e um dos mais importantes, né? Uma das mais importantes curiosidades sobre isso é que muita gente pergunta se a anemia falciforme realmente tem cura. Na verdade, isso é um mito.
De modo geral, a anemia falciforme não tem cura, né? Entretanto, essa possibilidade existe apenas em alguns casos especiais, quando é indicado o transplante de medula. Apesar de não ter a cura, a doença tem tratamento, que é como a Ávila disse lá mais cedo, que consiste no uso do medicamento hidroxiureia, que pode proporcionar uma melhor qualidade de vida aos pacientes. E como última curiosidade, as pessoas ainda questionam se os pacientes com anemia falciforme possuem restrição alimentar. Isso também é um mito, porque não há nenhuma restrição em relação à alimentação. Pode haver alguma restrição muito pessoal ligada à tolerância do paciente, mas que pode realmente acontecer com qualquer outra pessoa. Enfim, esse é o fim do nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Em nome de todos aqui.